Olá pessoal, aqui é Sandro, Forex Trader. Vamos iniciar hoje a análise semanal da terceira semana aí de fevereiro, do dia 12 ao dia 17. Vamos começar a realizar a análise aí de princípio, né? Mercado de Nova York não abriu ainda, né? Estamos aqui às 10h57, né? Mercado de Londres já abriu, né? Domingo, Austrália, né? E vamos fazer a análise aí dos principais pares que a gente opera, né? Com a projeção, perspectiva aí dentro do nosso Trade System, e também falar um pouco sobre a situação atual financeira, né? Dos principais mercados de moedas e também das últimas análises, né? Se essas análises foram concretizadas, né? Primeiramente, tomem aí que essa análise não é recomendação de operação, é simplesmente a opinião do trader. A operação no mercado envolve risco, então deve haver uma preparação e as decisões são tomadas pelo próprio operador, pelo próprio investidor, né? Aqui não é recomendação, é simplesmente uma análise pessoal do trader. Então vamos lá, pessoal. Vou quebrar essa análise em alguns vídeos, 2, 3 vídeos no máximo, para não ficar muito longo. E vamos falar sobre o dólar aqui, o principal balizamento que a gente tem aqui. Bom, o dólar, ele veio caindo aí como eu citei no último vídeo. Vamos formar aqui um topo, né? Vamos fazer um topo aqui, estamos aqui no diário, né? Vamos fazer uma resistência aqui por volta da região de 103, né? Que foi o maior pico. Vamos colocar aqui 103.600, né? Aproximadamente, que é a região que fez o pico. Essa região foi justamente na tomada de posse do Donald Trump, né? A inauguração, né? Do Trump, né? Que o dólar acabou realizando aí uma queda depois de um grande alta que ele fez a retomada desde agosto de 2016, que ele vem subindo diretamente, né? Algumas retrações, e a última grande subida foi até a posse do Donald Trump. Depois de lá para cá o dólar veio caindo, né? Como eu tinha informado, e na última análise que eu tinha realizado foi por volta dessa região aqui de 101, que ele ainda estava caindo a semana passada, e a minha perspectiva de análise é que ele chegasse aí aproximadamente até esta região aqui de 99, região crítica, né? Depois da região caída da região de 100, né? Que ele talvez, provavelmente, né? Na última análise iria parar aqui nesse suporte, né? Depois desse suporte dessa resistência que foi quebrada e foi transformada em suporte. E realmente o dólar, né, e o índice ele segurou, né? Nessa região de suporte. Ele formou um pivô nessa região, vejam só, né? Fez um spike aqui nessa região agulhada e deu um repique, né? Um pullback. Como eu citei na última análise, estava uma perspectiva de queda. Se ele quebrasse essa região, poderia haver uma grande baixa aí até uma linha de tendência de alta, a última linha de tendência de alta grande que teve, né? Formando o início da linha de tendência desde 24 de 2014, né? De 23 de março de 2014, que ele possivelmente ia segurar e ia tentar chegar nessa linha de tendência de alta, né? Ou fazer um repique, né? Ou fazer um pullback, como tinha informado, na região da resistência, né? Na região de suporte. E realmente isso foi realizado, né? O dólar ele deu um repique, segurou, e agora ele está fazendo um retorno, né? Num pullback. Como algumas agências aí de análise internacional de hedge fund que eu estava acompanhando, também foram alguns estrategistas também foram estavam seguindo essa análise, né? Então o dólar ele fez esse pullback, né? Por volta aí do dia, depois que eu tinha feito a última análise, dia 2/2, né? Semana passada, vejam só, dia 2/2,
né? Aproximadamente no começo do mês, né? Que ele veio fazendo. E aí o que acontece? Agora ele está começando a querer fazer um pullback. E qual a situação atual, pessoal? Começa a entrar numa região complicada, uma região que a gente chama de terra de ninguém, que é justamente o meio, aqui o meio no meio do movimento aproximadamente. Esse meio é onde o mercado começa a formar uma indecisão, pode começar a lateralizar o mercado aqui, no caso do dólar, pode começar a lateralizar, né? Querer formar lateralização, entrar numa região de aprisionamento, porque começa a haver uma indecisão se ele vai continuar subindo ou vai cair, despencar aí, né, e voltar a cair e lateralizar aqui embaixo, né? Qual a minha perspectiva, né? Qual a minha análise aqui, pessoal do trader, nesse movimento? Geralmente os movimentos aqui do price action, ele costuma retrair pelo menos uns 80%, 60%. Então se a gente for traçar uma Fibonacci aqui da última alta até essa última baixa, né, que foi nessa região aqui onde ele formou o suporte, vejam só, que vai dar uma região de 61 aproximadamente justamente nessa linha que eu tracei aqui, por volta de 101,993, né? 61% da Fibonacci. Então, é uma grande perspectiva que o dólar ainda vá subir, ainda continuar subindo até pelo menos, né? Traçaria um target se fosse entrar nessa região agora, já começa uma região um pouquinho de risco, porque o stop loss vai ficar um pouco longe aí da região de suporte, né? O gain não muito compensante, começa a ter que ir para time frames mais curtos para você fazer a operação. Então, mas a perspectiva aí para a próxima semana, para essa semana, é que o dólar ainda continue se fortalecendo, né, nesse pullback, pelo menos até 61. Então, a semana que vem, vamos ver, né, se ele chegando na região de 101 aí, o que ele pode aprontar, o que pode acontecer. Então, a perspectiva é que ainda ele continue uma alta, né, siga esse pullback aí. Então, esse é o dólar, pessoal. O dólar está nessa situação. Então, fazendo esse pullback, né, não acredito ainda, não tem grandes anúncios aí, mesmo com toda a repercussão do Donald Trump, né, tá tendo muita repercussão em cima do NAFTA, né, na questão dos imigrantes. Então, assim, o cenário político está bem conturbado, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e repercutindo muito aí todo o custo aí que o Donald Trump está gerando, a questão da redução de taxas, né, que toda a reformulação de taxas que ele está propondo fazer, né, intervindo aí em vários mercados, né. Então, assim, os primeiros 100 dias aí, né, 100 dias de posse aí, que geralmente os grandes eventos acontecem aí dos presidentes. Então, mas o dólar é isso aí, o dólar está seguindo. Então, a perspectiva, o target aí, o meu target para o próximo, para até o final dessa semana, é que o dólar ainda vai até a região de 60, né? Se chegar na região de 50 aqui, pode haver alguma retração, algum pullback, né? Mas ele continua nesse pullback maior no prazo diário, né? No diário ele ainda está seguindo. Então, é a perspectiva do dólar. Bom, pessoal, vamos pro euro, né? Para depois a gente ir pro ouro, né? Vou fazer análise do ouro também. E o euro? Bom, o euro, depois ele faz o espelhamento do dólar, né? Depois ele formar um fundo aqui, ele formou um fundo na região aproximadamente de 1,03, né? 1,03,691, né? Que foi aí o que formou o pivô, né? Ele subiu, né? Se aproveitou aí do movimento da queda do dólar, subiu forte, né? E encontrou agora uma região de resistência. Encontrou uma região de resistência por volta de 1,08, né? Uma região aí, um número bem cabalístico aqui. Encontrou um ponto aí forte de vendedores, né? E fez a retração. Tá começando a fez um pullback, né? Vejam só que ele caiu. Então a minha perspectiva aqui pro euro é que ele vai formar aí pelo menos aí uma linha, né, pelo menos a chegar até 61%. Vejam que ele já chegou em 38%, né? Então ainda tem um chão aí, tem um período de movimento aí, pelo menos até 61%. Pode ser que ele venha chegar em 70%, né? Passe um pouco, começa a chegar próxima dessa região. Se a gente for aqui para o H4, né? Vejam só. Então ele está numa região, subiu forte aqui, né? Dessa última queda. Vamos para o diário aqui, formou uma linha de tendência de alta. Vejam só, né? Ele subiu forte, né? Depois, quando ele encontrou aí um suporte
na região de 1,03, né, e continua subindo, né, agora fez um pullback, né, nessa região dessa resistência que ele encontrou, e está voltando a cair, né, está voltando a cair, né, forte, e a perspectiva aqui de análise que essa semana ele ainda vai continuar a queda, né, já que está nesse movimento, né, iniciado, até reverter por volta de 51, aí pode ser que ele reverta em 51, né, em 61%, né, e começa já a entrar em regiões complicadas para fazer entradas, né? Então, eu entraria aqui nessa região, mas já com um stop loss já mais curto, né? Para pegar um possível retorno aí caso aconteça. Então, o euro está nessa situação, está em queda ainda, né? A análise se concretizou da semana passada, ele realmente bateu na resistência e começou a cair. Então, foi concretizado e a perspectiva é que ele ainda continue caindo, né, até chegar à região de 61%, pelo menos, né, e às vezes pode ser que ele chegue até por volta de 70%, né, ou 80%, né, às vezes devido ao movimento agressivo, o dólar ou o euro costuma fazer esses movimentos, né, principalmente no Forex. Então é isso, pessoal, o dólar e o euro estão nessa situação, né, o dólar continua fazendo o seu pullback e o euro continua em queda, pelo menos aí até semana que vem. Vamos ver algumas notícias. Essa semana tem uma notícia, um anúncio aí de Janet Yellen, a presidente do Banco Central americano, do Fed, né, e alguns outros anúncios importantes. Então vamos acompanhar. E a situação política está repercutindo aí muito nas moedas. Beleza, pessoal? Próximo vídeo eu vou fazer análise do ouro, né, e provavelmente aí uma análise aí do Kiwi, né, a análise aí do neozelandês, que é os pares aí que a gente opera. Beleza, pessoal? Até a próxima análise. E não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Forex e investimentos. Aqui você está seguro.